Bom dia a todos. Quero comentar aqui a doutora Ediane Torreão, a secretária adjunta de saúde, o secretário Edson Aparecido está com suspeita de Covid-19, está aguardando resultado. Espero que esteja tudo bem com o secretário, já falei com ele hoje pela manhã. E também a presença da vereadora Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal. Agradecer a todos que nos acompanham agora online. Nós vamos hoje apresentar os resultados da quarta pesquisa, quarto inquérito sorológico, a fase número 3, nós tivemos a fase 0, fase 1, fase 2 e agora a fase 3. Vou fazer uma breve apresentação sobre números gerais do inquérito, depois a doutora Ediane Torreão vai completar com dados mais científicos, explicar um pouco mais os números desta fase número 3. Pedir para a apresentação entrar, por favor. Dados gerais da pesquisa, aprovada também pela Anvisa, 96% de confiança em relação ao resultado, ou seja, dado o intervalo de confiança, é possível afirmar com 96% de certeza que o resultado equivale à realidade. Próximo. Aqui, o índice de prevalência na cidade de São Paulo. Na fase 0 foi de 9,5%, na fase 1 foi de 9,8%, na fase 2 foi de 11,1% e agora na fase 3 de 10,9%. E aqui queria então, portanto, fazer o primeiro registro. Esses números de 9,5, 9,8, 11,1 e 10,9 são números que estatisticamente significam uma estabilidade da doença na cidade de São Paulo. Isso significa que, apesar de 2 meses de reabertura e de flexibilização de atividade econômica, a gente mantém os mesmos índices de prevalência na cidade de São Paulo. Dado o intervalo de confiança, 1,5, 1,7 para cima, para baixo, isso significa que nós estamos com o mesmo índice desde a fase número 0. Portanto, não houve aumento nem queda da relação, da quantidade de pessoas já imunizadas do coronavírus aqui na cidade de São Paulo. Próximo. Aqui mostrando que a prevalência sempre maior nas periferias, em especial aqui as periferias da Zona Leste e da Zona Sul, isso constante em todos os 4 inquéritos realizados pela Prefeitura. Próximo. E aqui alguns dados que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, consolidação a partir dessas fases todas já realizadas, e que a maior prevalência é na faixa etária entre 18 a 34 anos. Então, aqui queria ressaltar a importância da conscientização dos nossos jovens. Volta e meia, a gente ainda verifica a questão de alguns pancadões, festas irregulares. Claro que aqui tem também a principal faixa etária que tem saído de casa para poder trabalhar, mas a responsabilidade dos nossos jovens com a saúde dos idosos, com a saúde daqueles que estão na faixa de maior vulnerabilidade da doença. Queria aqui trazer a responsabilidade. É importante a gente apontar isso, porque hoje o que se observa, consolidado desses 4 inquéritos realizados, é a prevalência maior entre o jovem na faixa etária de 18 a 34 anos. E aí a importância, inclusive, de realização dessas pesquisas, desses inquéritos em ondas, para que a gente possa ter números consolidados, para que se observe não o resultado de uma ou outra fase específica, mas um olhar completo, com números que apontam a realidade, com números que orientam a Prefeitura de São Paulo na formulação, na implantação, na execução ou até mesmo na correção
de políticas públicas desenvolvidas. Os números também mostram a consolidação de que a doença afeta mais a classe D e E do que em relação à classe A e B, e mais uma vez constatou aqui nessa pesquisa uma incidência 3 vezes maior na classe A e B do que na classe D e E. E também em relação à questão racial, os pretos e pardos da cidade de São Paulo têm um índice de prevalência 82% maior do que os brancos. Um número muito parecido, muito semelhante com o da última fase, que mostrava 60%. Então, mostra mais uma vez a doença que afeta mais a população com menores índices de IDH e a população preta e parda da cidade de São Paulo. A questão da informação também muito presente. Aqueles que têm apenas o ensino médio têm 3 vezes mais a doença do que aqueles que têm o ensino superior. Então é importante levar informação, do isolamento social, do distanciamento, das regras sanitárias. A pesquisa consolida a informação de que o uso da máscara tem sido relevante e importante para manter os números na cidade de São Paulo. Mais uma vez, mais de 90% da população utilizando máscara, de acordo com o inquérito, prevalência maior naqueles que não utilizam máscara do que comparado àqueles que utilizam máscara. Então, é possível afirmar que o uso da máscara, pela parte majoritária da população na cidade de São Paulo, tem colaborado para manter os índices estáveis de prevalência e de imunização na cidade de São Paulo. Dito isso, eu queria então passar a palavra à secretária Edjane Torreão, para que possa continuar a apresentação com os dados mais técnicos, para que a gente possa tirar a dúvida de todos em relação aos números que passam a ser disponibilizados à população a partir do dia de hoje. Secretário. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, prefeito, e a todos presentes, jornalistas. Nós estamos aqui apresentando a questão do inquérito epidemiológico que, no seu momento de estudo analítico, a partir de fatos que a Secretaria Municipal de Saúde utilizou do ponto de vista de marcos, de evidências e de premissas, hoje nós trazemos a 4ª fase do inquérito epidemiológico, num comparativo com as fases anteriores, que traz à luz uma metodologia científica e que acompanha em ondas exatamente como se comporta a infecção pelo SARS-CoV no município de São Paulo. Então, a gente está mostrando aqui o que já foi falado em várias vezes, a importância do objetivo. O que é essa pesquisa, esse inquérito socioeconômico e sorológico nos traz? Eles nos traz metodologia científica para que a gente possa, de fato, entender como está a prevalência do SARS-CoV no município e possa conduzir estratégias e ações, como o prefeito deixou bem claro, no sentido de proteger as populações que se encontram suscetíveis, que, como já foi visto, são as mais vulneráveis. Então, nós estamos na 4ª fase, nós faremos 8 fases, a fase 0 e 8, num total de 9 fases. Esse estudo, vocês já sabem, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Nacional de Pesquisa do Ministério da Saúde. Esse é um desenho de sorteio aleatório simples. Na área de abrangência, os estratos são 472 unidades básicas e foi utilizado como base os dados do IPTU de 2020, os dados de cadastro dos hidrômetros de 2017 e, a partir da primeira fase, nós passamos a utilizar os dados do cadastro da Estratégia de Saúde da Família, que são aquelas que estão no entorno das 472 unidades básicas, que compõem a população mais vulnerável do município.
Então, esses exames foram todos realizados pelo nosso laboratório, portanto, nenhum ônus para o município de São Paulo. Ele, em fases, a gente observa que eu tinha na fase 0, 3 milhões de domicílios que foram sorteados. A partir da fase 1, com a inclusão da estratégia, ele passa para 5 milhões de domicílios e a prevalência, ela se mantém constante e os dados apontam que, do ponto de vista de população coletada, de população investigada, de inquérito domiciliar realizado, ela é estatisticamente significante. Ela representa a população da cidade de São Paulo de mais de 18 anos que foi submetido à entrevista e à coleta de sangue. Então, como os intervalos de confiança eles se sobrepõem, eu tenho 95% de certeza de informar que a prevalência é esta identificada e ela é representativa da população do município de São Paulo. Então, nós temos na primeira fase 1,16 milhões de pessoas com mais de 18 anos que estão infectadas pelo SARS-CoV, com a prevalência de 9,5%. Na fase 0, desculpe, na fase 1, 1,2 milhões e na fase 2, 1,31 milhões de pessoas infectadas. E na fase 3, que vocês podem observar, que aparentemente a prevalência cai para 10,9, isso não é verdade, uma vez que os intervalos de confiança se sobrepõem. Então, ela tem a mesma representatividade da fase 0, 1 e 2. Então, é importante a gente citar aqui, pode passar o próximo, por favor? É muito importante a gente citar que quando a gente observa, é o anterior, por favor, é o mapa. Quando a gente observa os mapas da estimativa de prevalência pelo município, que a gente já citou, e pelas coordenadorias regionais, ali houve um erro, na fase 3, que ela está lilazinha, mas ela é verdinha também. Então, quando a gente observa, na fase 2, a coordenadoria Centro-Oeste, que é a branquinha da esquerda, ela tem uma prevalência de 3,7, portanto, um intervalo de confiança muito longo. Então, os dados que a gente vai apresentar mais à frente, nós vamos citar a questão dessa prevalência mais baixa nessa fase, nessa coordenadoria, que impactou em algum desvio de intervalo de confiança. Essa coordenadoria, por ela ter mais idosos, impactou que na fase 2 nós tivéssemos uma elevação, quer dizer, um desvio. Os idosos provavelmente da Centro-Oeste foram mais escolhidos e provavelmente eles eram mais positivos. Então, deu uma falsa interpretação que a gente teria naquele momento e, como o prefeito determinou e o secretário municipal, nós implementamos mais e mais ações nas regiões do município. Tá? Então, assim, pode passar, por favor, este. Então, o anterior, por favor. Quando a gente fala do destaque sociodemográfico, o prefeito já deixou muito claro, essa fase 3, ela consolida basicamente as fases anteriores. Quando a gente observa em relação à faixa etária jovem, ela consolida a fase 0,1 menos a 2, que a gente já citou, e a questão do nível socioeconômico, da escolaridade e do acesso ao trabalho, quem tem uma faixa socioeconômica menor, as classes sociais D e E, a menor escolaridade e menor acesso à condição de trabalho, que obriga-se a desempenhar teletrabalho, essas pessoas têm 3 vezes mais chance de desenvolver a infecção pelo SARS-CoV, elas ficam mais expostas. Então, como a gente fala, escolaridade, poder socioeconômico e acesso ao trabalho. Então, quando a gente observa os pretos e os pardos, a gente vê que os pretos e o pardo têm 80% de chance a mais de ter do que a raça branca, como a gente viu na fase 1, que provavelmente também foi um desvio. Por isso que é importante esses dados de inquérito serem colhidos a cada 15 dias em ondas, porque você vai acompanhando a realidade e, ao fim de 9 etapas, nós teremos uma consolidação dos fatos reais para fazer um dado mais conclusivo. Em relação a morar
2 a 3, 1 a 2 pessoas, 3 a 4 ou 5 e mais, a prevalência é muito maior naqueles que moram 3, 4 ou 5 vezes mais. Então, assim, pode passar, por favor. Em relação à idade, já ficou claro a diferença entre a população idosa e jovens na fase 3, ela confirma as outras fases, com exceção da 2. Há uma menor prevalência em idosos nessa fase, a gente já disse, e na fase 1 e 3, provavelmente a fase 2 foi o desvio, porque ele tinha um intervalo de confiança muito longo. Então, em relação à escolaridade, a gente já deixou claro, é fator protetivo ter mais escolaridade, ter mais ensino superior, tem 3 vezes mais chance de não adquirir, enquanto que quem tem menor escolaridade é o contrário. A diferença significativa na fase 1 e 2, em relação a ter ensino superior, foi 2 vezes maior o risco. Quem não tinha ensino superior, quem tem ensino fundamental, tinha 2 vezes mais risco. Na fase 1, não ter estudado, aumentou em 6 vezes o risco em relação a quem tinha ensino superior. Então, ter escolaridade é fator protetivo para SARS-CoV. Em relação à raça cor, a gente já viu, há uma prevalência entre pardos e pretos, que vem se definindo, se consolidando e apontando que esse é o cenário em relação à raça cor. Em relação à classe social, a gente já falou que a classe D e E se mantém com 3 vezes mais chance de ter, ao longo de todo esse estudo, do que a classe A e B. A prevalência da classe C tem um aumento aproximado de 30% das fases, comparando com a fase 3 do estudo, isso é muito importante. E morar no mesmo domicílio é protetivo, em torno de 40% a 60%, para aqueles, a menos para aqueles que moram com 1 a 2 pessoas, tá? Quanto mais pessoas no mesmo domicílio, mais chance de se infectar por SARS-CoV. Então, os intervalos de confiança estão bem claros. Nas 3 primeiras fases, pode passar em relação ao distanciamento social, ficou muito claro que a população que referiu ter praticado distanciamento social reduziu em muito a prevalência. Na terceira fase, a chance de se infectar, nas 3 primeiras, e na terceira fase, isso ficou praticamente igual, 10,3 e 10,4. Provavelmente isso é um desvio de estudo daquela população, como a gente citou em relação a idosos. Então, a partir da 9ª fase, a gente vai ter uma consolidação do que mais prevalece em relação ao distanciamento social. Até o momento está claro que o distanciamento social nas 3 fases é muito importante. Uma coisa que cresce bastante é a proporção de assintomáticos em relação àqueles que têm SARS-CoV positivo, independente de ter ou não sintoma nos 3 meses anteriores. O que é que a gente observa? Que a fase fica em torno, a prevalência fica em torno de 40%. Na fase 3, especificamente, foi 42%. Na fase 2, 39,7%, na fase 1, 43,7% e na fase 1, 32,8%. Então, ela é praticamente crescente e se mantém em torno de 40%. A situação de trabalho, a gente já deixou claro que quem trabalha em teletrabalho tem 3 vezes menos chance de se contaminar. Agora, entre os desempregados e os que trabalham fora de casa, há uma prevalência mais ou menos próxima. O que isso revela? Isso revela que, provavelmente, quem trabalha fora se expõe e quem é desempregado sai em busca de trabalho. Provavelmente, essa é a interpretação que a gente pode ter, e o fator protetivo que o prefeito já deixou muito claro quem usa máscara sempre tem uma prevalência de proteção. 97% da população que usa sempre, a maioria das vezes, ou quando frequenta espaço público, a gente pode associar a proteção da infecção por SARS-CoV. Então,
as evidências estão claras e fica muito definido que a população da faixa etária jovem, que mais apresentou prevalência, a escolaridade e o perfil sociodemográfico, ele está associado inversamente com quanto melhor o perfil socioeconômico, menor a suscetibilidade. Quanto melhor o perfil socioeconômico, menor a suscetibilidade. Em relação à raça, cor preta e parda, são os mais suscetíveis, são os mais pobres e permanecem sendo aqueles mais suscetíveis a se contaminar e se infectar com o vírus. Em relação ao teletrabalho, então, o que é importante dizer de tudo isso? É que o aumento progressivo da prevalência entre a fase 0 e 2, eu acho que isso aqui precisa ficar como destaque, não indica nenhuma diferença significativa entre as fases, uma vez que os intervalos de confiança se sobrepõem. É isso. Muito obrigada, estamos à disposição. Queria agora pedir ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, posso fazer pronunciamento, depois a gente abre para as perguntas. Bom, comentar a todos em nome do prefeito Bruno Covas, dizer que a Câmara continua trabalhando conjuntamente ao Executivo para combater a epidemia na cidade de São Paulo, aprovou um projeto de lei importante na semana passada, que fala da volta às aulas quando a saúde assim determinar essa liberação, fundamentalmente para que nenhuma criança na cidade de São Paulo fique sem aula, sem vaga, e que anteveja também, esse projeto assim o faz, essa transição, essa demanda que surgirá na rede pública de ensino, dada a transição da rede privada. E a Câmara, prefeito, continua a deliberar os projetos do Poder Executivo. Semana que vem, assim esperamos tratar pautas imobiliárias da cidade de São Paulo, projetos importantes. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom dia a todos. Vamos dar início à primeira pergunta do jornalista Matheus Meirelles, da Rádio CBN. Sobre as medidas de organização educacional, o que será feito quanto à locomoção dos alunos e professores durante um possível retorno às aulas e o reforço de funcionários de limpeza para ampliação dos cuidados nas escolas municipais? Bom, é importante lembrar, em primeiro lugar, que ainda não foi definida pela Vigilância Sanitária, portanto, a Prefeitura ainda não estabeleceu data de retorno às aulas aqui na cidade de São Paulo, mas, de qualquer forma, já estamos nos preparando para isso. Em relação ao transporte dos alunos, o protocolo, ele basicamente incidente sobre o binômio distanciamento e uso de máscara. Então, essas são as duas principais questões no que diz respeito ao transporte de alunos. Já estamos preparando as escolas para o retorno às aulas. São mais de 500 escolas em reforma para que, quando as aulas retornem, a gente não tenha problema com água, a gente não tenha problema com os banheiros, para que elas possam voltar dentro da normalidade. E lembrar que a Prefeitura manteve todos os contratos terceirizados em funcionamento. Aliás, uma medida discutida, iniciada logo nos primeiros dias da pandemia com a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, para que a gente pudesse manter os contratos terceirizados, mesmo com serviços não sendo prestados, para garantir o emprego de 108 mil pessoas na cidade de São Paulo. Então, nós não temos problema de ter que retomar contratos terceirizados, como contrato de limpeza, já porque eles estão mantidos desde o início da pandemia. Jornalista Bruno Oliveira, da CNN Brasil. A cidade de São Paulo está perto da imunidade de rebanho e, quando ela for alcançada, existe a possibilidade de uma maior flexibilização. Pedir à secretária de Jane Torreão que possa responder essa questão. Bem, pessoal, essa questão da imunidade de rebanho é uma questão que vem sendo muito discutida no mundo. A gente já deixou claro em outras participações que a expectativa de taxas para a imunidade de rebanho
ocorre quando a população muito infectada e, consequentemente, a população ela tem um desfecho muito desfavorável, que é o óbito. Então, a Secretaria Municipal de Saúde vem tentando segurar, do ponto de vista de quarentena, do ponto de vista de isolamento das pessoas que são contatos dos sintomáticos respiratórios em 14 distritos administrativos. Recentemente o prefeito determinou, e nós já ampliamos na Secretaria, mais 4 distritos administrativos, porque essa questão da imunidade de rebanho é muito certa. Recentemente houve um estudo em Manaus, que acham que eles já atingiram a imunidade de rebanho, com percentuais baixos de prevalência, em torno de 20%. Entretanto, é muito diversa a opinião dos estudiosos. Atingimos imunidade de rebanho com 20%, essa doença se comporta de forma diferente, ou vamos precisar de imunidade de rebanho, um valor de 60% a 80%. Então, nesse momento, como não temos evidências e definições, estamos trabalhando no sentido de controlar a disseminação do vírus na comunidade e proteger a população, dando condição para que ela, sendo sintomático, permaneça em casa, sendo contato domiciliar, tenha a possibilidade de permanecer em casa. A jornalista Vitória Bel, de outro jornal também da Rádio CBN, ela disse que o fato da prevalência não ter caído é preocupante e se a reabertura pode ter colaborado para a manutenção desses índices. O que falo? Bom, na verdade... É o sonho. Exatamente. Então, ainda não tem também definido quanto tempo dura a imunidade. Então, não se sabe exatamente se essas pessoas, aí, em torno de 11%, em que data, efetivamente, elas foram contaminadas. Então, isso não significa quantidade de novos casos, né? Aliás, até se pudesse voltar aqui na apresentação, nos mapas que nós temos, para mostrar a evolução de novos casos, né? Quando a gente fala em pessoas imunizadas, nós estamos falando de um estoque na cidade de São Paulo. Não se trata de 10% naquela semana, na outra semana, são questões diferentes. Aqui sim, a evolução da doença, o primeiro mapa mostrando o aumento de casos, quando a gente verifica o início de maio com o fim de abril. Então, a evolução, né, aumentando em praticamente todos os distritos da cidade de São Paulo, e aí com a mesma categoria, o quanto que isso significou final de julho em relação a começo de julho. Então, esse mapa, sim, mostra o aumento de contaminação na cidade de São Paulo, não o índice de prevalência, né? O índice de prevalência é um estoque, ainda não temos claro, os estudos ainda não estão definidos quanto tempo dura essa imunidade. Então, não há como afirmar de que, porque o índice de prevalência é na faixa de 11%, então toda semana tem 11% das pessoas sendo infectadas. Não há relação entre essas duas questões. O número de pessoas infectadas é desse segundo mapa, mostrando que quando a gente compara começo de maio com começo de abril, nós temos um crescimento muito grande do número de casos, e agora nós temos um crescimento menor quando a gente compara final de julho com começo de julho, certo? Certíssimo. Tudo bem. Agora nós temos duas perguntas semelhantes, tanto da Veja São Paulo, também como do jornalista Gilson Garretti, da Exame, sobre a reabertura do setor de entretenimento, museus, cinemas, teatros, se já existe alguma possibilidade ou uma previsão do retorno de funcionamento aqui na capital. Não, ainda não. São essas as perguntas, agradecemos aqui os presentes, também todos que nos acompanharam de forma virtual nessa 12ª coletiva de anúncio de medidas de combate ao coronavírus. Uma boa tarde a todos.